Olá, meu amigo ou minha amiga aqui do canal. Você sabe que já falamos muita coisa sobre o INSS por aqui. Trouxemos informações mais importantes, tiramos dúvidas, como também alertamos sobre os golpes. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar de saúde, de bem-estar. E eu quero começar com um assunto que muita gente me pede mais detalhes, que são os probióticos. Lembram do nosso vídeo sobre os probióticos, ou melhor, chucrute? E agora chegou a hora de aprofundar, trazer muito mais informações. Fica comigo, porque tem coisa boa vindo por aí. Olha só, hoje a gente começa uma nova fase do canal. Vamos falar sobre a saúde de dentro para fora. A série é sobre os probióticos, aquelas bactérias boas que fazem um bem danado para todos nós. Também para o nosso intestino, para a imunidade e até mesmo para a pele. E vamos conversar com um queridinho que é barato e poderoso, que é o chucrute. Você já ouviu falar? Você já comeu? Eu vou te ensinar como fazer essa receita maravilhosa, como também dá para vocês contar os seus benefícios especiais para que você possa incluí-lo no dia a dia. Os probióticos são micro-organismos que ajudam o nosso intestino a funcionar bem direitinho. Eles equilibram a flora intestinal, melhoram a digestão, aumentam a imunidade e até reduzem a inflamação do nosso corpo. Eles trazem benefícios para a terceira idade. Que maravilha, hein? Precisamos disso. Quem tem prisão de ventre, ele melhora também a absorção de nutrientes e ajuda na memória, como também fortalece os nossos ossos indiretamente e ainda melhora a resposta do corpo aos medicamentos. Mas o que é o chucrute? Você já ouviu falar? O chucrute é um prato tradicional, né, do repolho fermentado, originário da Europa. Mais especificamente da Alemanha, da Polônia. Ele é reconhecido por seu sabor azedo e levemente ácido, resultado de um processo de fermentação natural com bactérias benéficas. Mas, Sinésia Cristina, qual a sua importância de fato para a nossa saúde? Gente, eles são ricos em probióticos, como nós já falamos anteriormente. A sua fermentação produz bactérias boas para o intestino, melhorando a digestão e melhora a saúde intestinal. Isso é muito importante. Além disso, ele é fonte de vitaminas, como vitamina C e vitamina K, e as fibras que são poderosas. E sem falar que ele aumenta a nossa imunidade, fortalecendo assim o nosso sistema imunológico. E o melhor, ele tem baixo teor de calorias. Quem está fazendo dieta, ele é excelente. Agora eu vou ensinar para vocês a receita básica do nosso chucrute. Vou deixar aqui na descrição a nossa receita, que eu tenho certeza como vocês irão gostar. E aí, vamos começar a fazer o chucrute. Eu cortei alguns pedaços de repolho. Eu não gosto de cortar o repolho muito fininho não, porque eu gosto dele mais crocante. Então eu cortei um pouco de repolho e reservei as casquinhas, aquelas mais duras, que eu vou ensinar todo o processo. Peguei um pote de vidro, aquele pote que a gente geralmente tem em casa, de maionese, de azeitona. Já esterilizei, já higienizei bem direitinho. E vou colocar esse chucrute, o repolho aqui dentro. Aí eu coloco as camadas do repolho, tá vendo? Lave o repolho antes, eu gosto de higienizar também. Depois eu venho com o sal, coloco uma pitadinha de sal. Venho com aquele machucadorzinho, porque a mão não cabe. Quando eu faço no pote maior, eu coloco a mão. E você vai empurrando nesse sentido. Como minha mão não cabe aqui dentro,
Aí você vem, ó, e vai macerar. Dá aquela amassadinha para poder o chucrute, ou seja, o repolho soltar toda a água. Macerou, passou bastante, vem com a outra camadinha. Colocou a outra camada do repolho. Vem com um pouco mais de sal. Eu gosto de colocar com a mão, pra gente sentir a quantidade do sal, não é verdade? Então aí você vem, ó, amasse bastante para poder ele soltar a água, porque você não vai colocar água nenhuma aqui nesse repolho. Vem com o restante do repolho. Eu não gosto de fazer o pote grande, porque eu tenho outros potes guardados, porque eu como todos os dias um pouquinho na minha salada. Então você vem, ó, e coloca mais um punhadinho de sal. Colocou um punhadinho de sal, dá aquela batidinha para soltar a água. Isso é importantíssimo, esse processo daqui é muito importante. Eu não vou colocar ele até cheio não, foi como eu falei para vocês, tá vendo? Coloquei essa parte, coloco o restante e venho com essas folhinhas e coloco para que ele não tenha a parte de baixo contato com o ar, não é? Com o oxigênio que entra no pote. Deixa eu colocar o restante aqui dentro. Aí eu coloquei, ó. Se cortar, quebrar um pouquinho, não tem problema nenhum a folha, por conta do tamanho. Aí você vem, colocou. Se você tiver uma pedrinha, coloca dentro de um saquinho e coloca dentro para poder ela ficar mais, ó, ela dá aquela baixada. Pronto. Aí você vem com a tampa também já limpa, já esterilizada. Você não vai fechar, você vai dar só aquela, ó, porque ele precisa que o oxigênio entre. Então só aquela de leve, deixa assim semi-aberta e vai guardar no seu armário ou em outro local de sua preferência. Vai deixar esse chucrute de 3 a 10 dias. No terceiro dia, dê uma experimentada, você vai observar que vai formar uma água. E essa água é muito importante. Isso aqui é delicioso de verdade. E aí? E aí, gostaram? É muito simples, não é? E ela é fantástica, realmente. E vamos observar a temperatura ambiente de 3 a 10 dias, dependendo do clima da sua cidade, aí onde você mora. Quanto mais tempo, mais ácido ele ficará. E depois de fermentado, você vai levá-lo para a geladeira para desacelerar essa fermentação. Esse processo todo do chucrute, ele pode ser consumido durante 6 meses, de 6 a 1 ano. Eu gosto de consumir por 6 meses, isso é importante. E os utensílios devemos retirá-lo com utensílios limpos e mantendo o repolho sempre submerso na salmoura para não criar o mofo, aquele mofo desagradável. E você pode experimentar vários sabores com maçã verde, já fez? Com gengibre ou até mesmo a beterraba. Se formar bolhas, não se preocupe, é muito normal, é um ótimo sinal, significa que a fermentação está ativa. E o mais importante, evite metais para armazená-lo. Você deve colocar o seu chucrute em vidros ou até mesmo vidros esterilizados ou até mesmo em vasos de porcelana. Você também pode variar o chucrute com ingredientes diferentes para criar sabores únicos. Eu trouxe algumas dicas, que são aquelas dicas valiosas passadas de geração para geração, dos nossos avós, de mãe para filha. Isso é muito importante. Eu trouxe para você, que está aí do outro lado da telinha. A primeira dica é o chucrute de repolho roxo mais maçã verde. Você vai substituir metade de repolho roxo e a outra metade de repolho branco, tá bom? E vai adicionar uma maçã verde limpa e não colocar dentro do pote.
E quando você for consumir, você vai perceber como ela fica crocante e o chucrute vai ficar levemente adocicado. A segunda dica é o chucrute com gengibre e pimenta. Você vai adicionar uma colher de chá de gengibre ralado. Não serve aquele gengibre em pó que a gente compra em casa de produtos naturais. Não, é o gengibre ralado. E uma pimenta dedo de moça sem a semente. Você abre a pimenta, tira as sementes. É perfeito para quem gosta daquele toque ardidinho. A quarta dica é o chucrute de beterraba. Eu gosto muito desse chucrute de beterraba. Você vai juntar a beterraba, tá bom? Colocar uma colher de beterraba bem lavadinha, passa no ralador, e o endro, que eu vou colocar aqui na descrição, onde você pode encontrar. Ele fica incrível para você comer com aquele peixe maravilhoso, um peixe frito, um peixe grelhado. Esse é o ideal. E a quarta dica é o chucrute de couve chinesa. Você vai usar a couve, já ouviu falar na couve chinesa? Ou a selga? A selga a gente já conhece. E adicione alho, pimenta em pó e um pouco de molho, aquele molho shoyu que fica realmente incrível, né? Tem até um molho shoyu para vegetarianos. Ele é realmente fantástico. Mais uma vez eu te digo, fique ligado na fermentação, isso é muito importante. Observe sempre a temperatura do lugar onde você mora. Se estiver muito quente, a fermentação vai ficar muito mais rápida e muito ácido. E se estiver em um lugar muito frio, também. Essa fermentação pode se prolongar por mais de 2 semanas, um mês. Mas, Sinésia Cristina, como eu posso saber se o meu chucrute está pronto? É muito simples. Você vai experimentar depois de 10 dias. De 3 a 10 dias. Você vai experimentar se ele está bem azedinho, ácido. E observe o cheiro. Ele deve ter um aroma agradável e levemente ácido e não podre. E as bolhas que nós já falamos, às vezes dentro do potinho formam aquelas bolinhas. Isso indica que coisa boa, que as bactérias boas estão ativas. Que maravilha! E quais são os problemas mais comuns? O mofo na superfície. Tem gente que retira com a colher o mofo. Eu sou muito chatinha para isso. Eu não gosto de tirar aquela parte de cima e comer a parte de baixo. Eu fico muito assim preocupada. Eu não consumo, mas tem gente que tira a parte de cima, joga fora e leva de volta para a geladeira. Eu não faço isso, eu não gosto. Quando vejo que está com mofo, eu descarto. Eu tenho cuidado. Por isso que a gente deve fazer quantidades menores. E ainda é possível comer com mofo? Claro, muita gente come, segundo as pessoas que eu conheço, elas comem, o sabor será o mesmo, não tem alteração, forte e saudável. E você pode consumir? Pode. A fermentação, o sabor não muda, o sabor é o mesmo, mas se o chucrute estiver salgado, o que é que você deve fazer? Você vai colocar o chucrute numa peneira e dar aquela lavadinha em água corrente para eliminar o sal antes de servir. Para eliminar, né? Porque fica aquele salgadinho e tem gente que é hipertensa. Mas, dona Sinésia Cristina, eu posso usar o chucrute na cozinha? Gente, ele é fantástico na cozinha. Sabe aquele sanduíche que a gente faz em casa? Ou até mesmo hambúrguer caseiro? Adicione. O chucrute vai dar um toque todo especial. Você também fez aquela saladinha de folhas, coloca lá o chucrute misturado. Você pode colocar folhas verdes, você pode adicionar castanhas, você pode botar nozes, ou até mesmo queijo, ou ricota, ou um queijo da sua preferência. Fica lindo porque a gente come com os olhos. E sabe também aquela carne? Aquela carninha de tirinhas que eu gosto de fazer, aquelas carninhas tirinha, tipo uma isca, ou de fígado, ou de carne, né? Que a gente refoga. Você vai refogar o bacon, depois colocar a cebola, depois você refoga e na hora da saída você joga o chucrute.
e fica aquele molho bonito, e você vem com a carne e joga dentro, fica um sabor indescritível, dá todo um toque especial naquela carne, o contraste de sabor. E a sopa, maravilhosa. Você fez aquela sopa de feijão? Maravilha. No final do cozimento, perto de sair, jogue também um pouquinho do seu chucrute, fica maravilhosa. Mas agora não vamos nos esquecer que o chucrute cru, ele mantém todos os probióticos. Já o cozido, eles perdem os probióticos, isso é muito importante. Ou você vai escolher qual a melhor forma de você consumir. E mesmo fervendo, ele ainda possui fibras, e as fibras são excelentes para o intestino, são maravilhosas. E aí, você já conhecia o chucrute? Vai tentar fazer o chucrute em casa? Eu gostaria muito de saber a sua opinião, tá bom? Isso é muito importante pra gente. E saiba que tudo que nós trazemos aqui no nosso canal é pensando em você. O chucrute é um excelente probiótico e, além disso, prático, porque você vai deixar na geladeira e durante a sua semana você vai comer em pequenas porções. Uma dica muito importante: não faça em potes grandes. Eu não faço. Eu faço naquele potinho de 500 gramas que a gente compra, ou de azeitona ou de maionese. Eu esterilizo e guardo esse chucrute, que é para poder substituirmos depois. Então tente, faça, porque a receita é maravilhosa, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com amigos, porque coisas boas foram feitas para serem compartilhadas. Espero que tenham gostado e aguardem, porque estamos no mês dos probióticos, tá bom? Gratidão sempre.